Saudação de paz a todos, que a graça e a paz, que excede todo entendimento, resplandeça sobre a família de cada irmão, de cada irmã, de cada participante aqui deste grupo. Eu quero louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pela oportunidade única, tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, magnificar o nome de Jesus Cristo, que está acima de todos os nomes. Ao Senhor Jesus, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade, a Ele a todas as coisas, porque dele e para Ele são todas as coisas. Do Senhor é o céu, do Senhor é o trono, do Senhor é o domínio, do Senhor é o governo, do Senhor é a exaltação, a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Quero agradecer a Deus, na pessoa do presbítero Elias, pela oportunidade nos concedida, pelo convite que fora nos feito para poder estar aqui trazendo a exposição da palavra, verbalizando aquilo que o Senhor colocar em nosso coração, pregar uma palavra genuína, cristocêntrica, porque na verdade o nosso objetivo é esse: falar do amor de Deus, da grandeza do Senhor, com muito embasamento bíblico, para poder estar transmitindo uma palavra profética ao coração dos irmãos que está nos ouvindo nesta tarde. Quero louvar a Deus. E com o texto base que o Senhor colocara no meu coração, eu quero ler junto com os irmãos. Você que tem uma Bíblia Sagrada, abre aí um exemplar da Bíblia que você tiver aí na sua casa, que você possa acompanhar essa leitura, que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: E ficou a arca do Senhor 3 meses. Eu disse 3 meses. Vou repetir o versículo. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom. E o Senhor abençoou em tudo. Com base nesse texto que foi inspirado pelo Espírito de Deus, trazendo ao meu coração, eu quero ser bem sucinto em minhas palavras, objetivo naquilo que o Senhor colocara no meu coração. O versículo, o texto que ora acabamos de ler, é um texto profético. É de suma importância para a nossa vida diária, para a nossa vida constante. O texto qual acabamos de ler agora é um texto muito importante. Observe que agora a narrativa vai nos dizer da história de Israel. A Bíblia vai nos dizer que a Arca da Aliança era o utensílio mais sagrado do povo de Israel. A Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, era a manifestação da presença de Deus no meio do povo. A Arca da Aliança representava no meio da nação de Israel a presença, a Shekinah de Deus no meio do povo. Ora, porque a Arca da Aliança era a representação de Deus no meio do povo, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Deus sempre quis ter uma intimidade com o homem. Todavia, Deus, como na sua presciência, Deus tem princípios, e princípios não podem ser quebrados. Deus não quebra princípio, e Deus traz regras para conduzir o teu povo. O texto ao qual acabamos de ler vai dizer aqui que o Davi que Deus escolheu como segundo o coração dele, Davi agora vai assumir o reinado em Jerusalém. Davi está pronto para assumir o trono. Davi chega agora em Jerusalém, e quando Davi chega para assumir o trono, para assumir o reino, Saul tinha morrido. Saul agora já tinha sido morto,
E agora Davi vai assumir o reinado, o qual Deus prometera para ele quando jovem, aproximadamente com 17 anos de idade. Deus assim fez uma promessa através do profeta Samuel, no meio dos seus irmãos, na casa de seu pai Jessé, escolhendo ele como rei de Israel, porque Deus tinha rejeitado Saul. Por que Deus rejeitou Saul? Porque Deus não estava preocupado em sacrifício, mas Deus estava preocupado em obedecer a tua palavra. Saul, embora tinha começado bem o seu reinado, mas acabou mal, porque Saul não deu ouvido à voz de Deus, não obedeceu os princípios de Deus, não obedeceu a palavra de Deus. Aí Deus disse através da boca do profeta para Saul: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem Deus mais prazer na obediência do que fazer sacrifício. Então eu abro um parênteses aqui já para dizer para os amados irmãos que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça, executa, coloque em prática a palavra de Deus na sua vida e você será abençoado no nome de Jesus Cristo. Então o texto vai dizer que Deus prometera a Davi de ser rei de Israel. Agora a história vai nos dizer que Saul está morto. Davi vai assumir o reino, vai assumir o trono, vai colocar a coroa na sua cabeça. Mas antes de todos esses aparatos, antes de Davi assumir o trono, Davi se preocupou com algo peculiar, algo principal que todos nós devemos se preocupar. Davi, antes de assumir o trono, ele perguntou: aonde está a arca da aliança? Aonde está colocada a arca da aliança? Porque eu só vou assumir o trono, eu só vou assumir o reinado se a arca da aliança estiver aqui em Jerusalém. Perceba que a arca da aliança é o símbolo mais importante da nação de Israel, porque é a presença de Deus no meio do povo, representada na arca da aliança. Amados, quando eu olho para esse texto e vejo a preocupação de Davi em saber aonde está a arca da aliança, eu vejo aqui a preocupação que ele só assumiria o trono, o reino, se a presença de Deus estivesse no meio de Jerusalém. Se a presença de Deus não estivesse em Jerusalém, ele não assumiria o trono. Então alguns líderes, alguns irmãos tropeçam na caminhada, caem na caminhada, não conseguem prosseguir na caminhada. Por quê? Porque não tem a importância de saber aonde está a presença de Deus. Não tem essa sensibilidade de convidar o Senhor, a presença de Deus, para poder tomar conta de todas as coisas. Ora que Davi preocupou-se e disse: aonde está a arca da aliança? Aí alguns disse para ele: Davi, a arca da aliança faz tempo que não está no nosso meio. Saul não se preocupou com a presença de Deus. É aí que está, irmãos amados, que nós entendemos que quando nós não se preocupamos com a presença de Deus, que quando nós não damos ênfase à presença de Deus, que quando nós não valorizamos a presença de Deus e queremos fazer do nosso jeito, nós não conseguimos, nós vamos fracassar, nós vamos ser derrotados. Olha o que aconteceu com Saul. Saul não teve êxito no seu ministério porque ele abandonou a presença de Deus. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus. Embora a arca da aliança ficasse 7 meses no meio dos filisteus e aconteceu coisas
tremenda no meio do povo, no meio dos filisteus, porque Deus se manifestou com a sua presença, mostrando que ele é maior do que Dagon, que ele é maior do que os deuses pagãos. Então Deus causou um alvoroço no meio do arraial dos filisteus, que eles não quiseram ficar com a arca da aliança. Diz o texto que a arca da aliança foi parar na casa de Abimeleque. Abimeleque ficou com a arca da aliança 20 anos, embora Abimeleque sabia da história, sabia que a arca da aliança era a presença de Deus no meio do povo, no meio da tua casa. Então o que Abimeleque fez? Em vez de Abimeleque pegar a arca da aliança, dar prioridade, tratar a arca da aliança como um utensílio sagrado, como a presença de Deus, sabe o que Abimeleque fez com a arca da aliança? Na sua casa, ele colocou a arca da aliança num porão, ele escondeu a arca da aliança, ele não deu o devido valor à presença de Deus. Entenda, meus irmãos, que a arca da aliança, Abimeleque teve a oportunidade, o privilégio de ter a arca da aliança na sua casa, e ele pega a arca da aliança agora e coloca no porão, ele esconde a presença de Deus. E a presença de Deus se passou 20 anos, a arca da aliança, na casa de Abimeleque, mas no porão, escondido, para que ninguém visse. Os seus filhos cresceram sem conhecer a presença de Deus. Aí o texto vai dizer que Davi foi buscar a arca da aliança, e disseram: a arca da aliança está na casa de Abimeleque. E eles foram buscar a arca da aliança. Perceba, meus irmãos, que quando Davi convocou 30.000 homens, fez um carro de boi, pegou o melhor dos seus bois e foi buscar a arca da aliança. Quando chegou e pegou a arca da aliança na casa de Abimeleque, colocou-se em cima de uma carroça e veio trazendo para Jerusalém. Diz o texto, diz a